graduandos do FJM, modalidade EAD. Hoje, a programação é o experimento 2, que é o experimento de lei de Ohms, né, que dá para explorar as duas leis, né? Primeira lei, que fala sobre a relação V igual a RI, e a segunda lei, que fala da, digamos, confecção do R. Né? Vou construir o R, vou escolher um material, vou escolher um comprimento, vou escolher uma área e vou determinar, né, projetar uma resistência, vamos dizer assim. E hoje, que a gente também chama da experiência da harpa, né? Então vamos aos elementos aqui do circuito, né? Vou usar um voltímetro, um multímetro na função de amperímetro, é o mais sofisticado e mais sensível, né? Ele não tem muita complicação de escala, ele praticamente, você só escolhe entre a tensão alternada e a tensão contínua, a escala ele mesmo vai automaticamente detectar, e o mesmo para as outras grandezas. No caso da corrente, a corrente um pouco mais minuciosa, eu escolho entre microampere, miliampere e amperes, e as outras variações de escala ele vai ajustar automaticamente. Vou usar um mais simplesinho, né, mais robusto, mais simplesinho, que seria para a função também multímetro, mas na função de voltímetro, ok? Uma fonte de corrente contínua, né, uma fonte que vai de 0 a 30 volts, mas não há necessidade de uma voltagem tão alta assim, né? Aqui sim, variar de 0 a 5 volts é mais do que suficiente, ok? Então agora a gente vai começar a montar o experimento, certo? Montar o experimento, tem a harpa aqui atrás, né, que já foi mostrado inclusive na aula teórica, né? Tem os pontos que eu posso pegar só os dois primeiros pontos aqui, e aí eu vou ter um comprimento que é 1/4 da harpa inteira, né? E posso pegar os extremos, eu vou pegar os extremos, né? E eventualmente eu pulo para alguma outra medida aqui, só para perceber uma variação. A gente vai deixar aí o experimento em si para o dia do encontro presencial, e hoje é mais uma demonstração, né, do que o experimento mesmo, ok? Bem, para montar isso aqui, eu vou pegar minha fonte, pegar meu polo positivo ali, vermelho, e jogar. Eu vou trabalhar com, como eu falei na aula teórica lá, com o níquel cromo, com um diâmetro de 0,36 milímetros. Porque depois eu posso pular para o terceiro, aqui, que é o níquel cromo 0,72, e dobrando o diâmetro eu posso olhar, vou estar dobrando o raio, eu posso olhar o que vai acontecer, ok? Então eu joguei meu polo positivo, vou jogar meu polo negativo da bateria na outra extremidade. Observe que eu peguei o primeiro pino, então eu vou pegar também o primeiro pino do outro lado, né? Que aí eu vou estar contemplando o de cima, né? Comecei lá em cima, terminei aqui em cima. Estou pegando justamente a liga, que é níquel cromo 36, ok? Bem, aqui já está alimentada, o circuito já está alimentado. Só que agora eu quero monitorar a corrente e quero monitorar a voltagem, ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou medir o voltímetro, que é a voltagem, que é o mais fácil, né? Por que o mais fácil? Como ele tem uma resistência muito alta, não interfere em absolutamente nada no circuito. Aqui o polo voltagem, saindo do polo positivo. E está aqui o meu canal aqui comum. Então eu vou monitorar exatamente a voltagem que está atuando aqui na minha liga, que é o níquel cromo aqui. Então eu entrei com a alimentação está passando nesse zigue-zague todo aqui, e o voltímetro, a função voltímetro, eu não vou passar de 5, coloquei aqui na escala 20, ok? Não vou passar de 5 volts, coloquei ele nas extremidades, veja bem. Então ele não está no meio do caminho, ele está pegando os extremos, então ele não está interferindo em absolutamente nada. Agora, a minha corrente, ou seja, o meu amperímetro, ele vai interferir, ele tem que interferir, né? Ele tem que ficar no meio do caminho. Então, para que ele fique no meio do caminho, o que eu vou fazer? Vou pegar meu polo aqui, tirar um polo da bateria e vou jogar aqui. Eu quero ele na função corrente, né?
Eu vou jogar na função A, não no mili A, porque no mili A o fusível é muito pequeno, ele aguenta no máximo 300 miliamperes. Então qualquer pico de energia que der, ele pode vir a queimar. Então é melhor jogar no A, que tem um fusível bem maior, aguenta uma corrente bem mais alta, e depois que eu perceber que o circuito está estável, eu posso mudar a escala, desligar e mudar a escala, ok? Então, está aqui o circuito montadinho. Eu interrompi o que eu tinha feito antes, eu liguei direto lá na placa. Aí eu interrompi, passei dentro do amperímetro e voltei a alimentar a placa. E meu voltímetro ficou aqui, minha corrente. Eu vou jogar no A, já que eu coloquei na entrada A, eu vou colocar aqui no A. Como eu disse, posteriormente, assim que desestabilizar e eu perceber quais são os valores de corrente que eu estou trabalhando, eu vou voltar a escala para o mili, para ficar mais preciso, e vou mudar aqui também, ok? Bem, então vamos lá, né? Ligando minha fonte, ok? Vou liberar um pouco de corrente aqui, né? Primeiro aqui é o ajuste de corrente, o próximo é um ajuste fino, né? Mas aqui você não vai perceber alteração ainda. E agora eu vou começar a mudar a diferença de potencial. Vou colocar ali pelo menos 1 volt. Uma coisa assim, vamos lá. Vou colocar aqui aproximadamente 1, em torno de 1. A corrente já está lá, 0,073, 74, está oscilando um pouquinho. O meu voltímetro já está marcando o ponto 70, mas calma aí, por que não está exatamente igual ao valor que está lá? Bem, há uma queda, né? Há uma resistência que a gente despreza, uma resistência do fio, a gente está desprezando, pequeno, mas a gente está desprezando. A resistência dos próprios instrumentos de medida. Nossa, mas um amperímetro aqui ideal é o quê? Um amperímetro ideal é uma resistência zero. Tá, uma resistência que tende a zero, mas na prática a gente sabe que tem uma resistênciazinha pequena, mas tem. O voltímetro, principal característica, né, que a gente não cansa de falar, ter uma voltagem, ter uma resistência altíssima para servir de barreira. Ou seja, ninguém deve entrar dentro do voltímetro. Porque, veja bem, o voltímetro está ligado em paralelo. Qual que é a principal característica de ligar alguma coisa em paralelo? Quando eu ligo em paralelo, pego duas resistências e ligo em paralelo, o que acontece? A resistência cai. Na aula teórica está isso lá, a resistência cai e a corrente aumenta. Então, para que isso não aconteça, ele é ligado em paralelo, mas para evitar essa tendência, ele tem uma resistência muito alta para a corrente não entrar, né? Para a corrente não entrar, não passar por ele, e ele não influenciar na medida. Então está aqui, ó, aproximadamente 1. Então, coloquei 1 volt, né? Coloquei 1 volt, estou com a corrente de 0,64 e estou com uma tensão lá na minha liga de níquel cromo de diâmetro de 0,36. Eu estou com esses valores, beleza? Beleza. Vamos então agora dobrar a voltagem. Dobrar a voltagem para ver o que acontece com a minha corrente. Bom, vamos fazer uma previsãozinha teórica, né? Se o meu resistor estiver bacaninho, for ômega, não está variando, é constante, eu vou ter que obedecer aquela minha segunda lei de Ohms, ou seja, se a resistência é constante, quando eu dobrar a minha voltagem, eu vou ter que dobrar também a minha corrente. Dobrei a energia, eu vou ter que dobrar a quantidade de carga que passa lá. Então vamos dobrar esse negócio, né? Passar isso aqui para 2, aproximadamente, né? Tem uma inérciazinha ali. Então eu dobrei praticamente a tensão. A minha corrente, que estava em torno de 0,070, alguma coisa assim, já foi para 0,150. Então de 70 a 75 que ela estava antes, ela já pulou para 150, ótimo, era o esperado, ela dobrou. A minha tensão, né, tem essa quedinha de 1,9 para 1,73 que eu já mencionei, as resistências que a gente acaba desprezando. Então eu consegui dobrar a minha tensão e minha corrente também acompanhou essa dobra. Então até agora está ótimo, tranquilo. Agora eu vou aumentar mais um pouquinho. Vamos pegar sempre aquele primeiro valor de 1 volts como referência. Então quando eu falar agora, ó, vamos triplicar, bem, eu vou sair do 2 e vou passar para o 3. Eu estou triplicando em relação àquele primeiro valor lá. Eu sempre vou fazer menção àquele primeiro valor. Então eu comecei o experimento com 1, estou agora com 3, tripliquei.
espera-se que tudo triplique também, né? A minha corrente, né? A minha corrente passou para 0,24. Então, qual era o valor que eu tinha antes? 0,70, alguma coisa assim. 0,70, 0,75. Vezes 3, 0,10, mais ou menos 220. Aí já está dentro da margem de erro. Já. Esse pouquinho que passou aqui, cá na segunda casa, já está na margem de erro. Até mesmo porque na margem de erro e também porque eu não consigo reproduzir exatamente essa tensão aqui. Então vamos fazer diferente? Vamos jogar a tensão sempre aqui, ó. Fica mais fácil visualizar. Eu quero 3 aqui, mas para isso eu tenho que ir lá na fonte e jogar um pouco mais do que 3. Então eu vou aumentar um pouco mais do que 3 para ter 3 justamente aqui, ó. Então vamos lá. Eu quero 3, ou muito próximo disso. Eu quero aqui no voltímetro. A rede não está muito estável, não. Mas está algo em torno de 3, né? Bem próximo de 3. Aí a minha corrente já dá o quê? 0,258, ótimo. Vamos fazer o seguinte, vamos passar isso aqui então para... Vamos dobrar esse valor, vamos colocar 6. Vou colocar 6. Eu não quero 6 na fonte, eu quero 6 aqui, ó. Então vou chegar no 6 aqui no voltímetro, no azulzinho. Cheguei aproximadamente 6. Aí lembro que a minha corrente estava o quê? 0,250 aproximadamente. Pulou para quase 0,260, alguma coisa assim, né? Pulou para 0,524. Então, o que acontece? Desprezando essas pequenas oscilações, está dobrando, está acompanhando. E vem aí a principal característica, a principal observação aí. É um resistorômetro. O que significa ser um resistorômetro? Ele está obedecendo a relação que é V igual a R vezes I. Então, toda vez que eu dobro a voltagem, né, a corrente também dobra. Para quê? Para manter o R constante. Então, é isso que nós percebemos aqui. Agora, vamos fazer diferente. Se a gente fizer um cálculo aqui, ó, fizer um cálculo da resistência, né, estou tendo aqui uma voltagem de praticamente 6, né, e uma corrente, né, de aproximadamente 0,500. Vamos jogar no VRI? Rapidinho, fazer de cabeça aqui. Bem, para achar o R, basta dividir o V, R de resistência, basta pegar o V, aproximadamente 6, né? A rede aqui não é muito estável, aproximadamente 6, e dividir pela corrente, que está em torno de meio. Vamos fazer uma conta grosseira aqui. Então, vamos pegar o 6 e dividir por meio ampere. Eu estou falando de quê, então? Eu estou falando de uma resistência de 12 ohms. Concorda? Eu peguei aqui a minha tensão, o meu 6 volts, e dividi pela corrente, que é praticamente 0,5. Então, dei uma aproximaçãozinha grosseira aí, vai dar o quê? O dobro, né? 12 ohms. Bem, então se eu pular agora para uma resistência, né? Para um fio desse aqui da nossa placa, da nossa harpa, pular para um que tem o dobro do diâmetro, o dobro do raio, o que vai acontecer? Bem, se eu dobrar o raio, eu estou dobrando, vamos lembrar da teoria, estou dobrando a área. E dobrar a área, né, significa, lá na segunda lei de Ohm, significa o quê? Dobrar a área, quadruplicar a área, significa dividir a resistência por 4. Então, assim que eu dobrar o diâmetro, consequentemente, só para conferir, dobro o raio, dobrei o raio, lembra da áreazinha? A área lá era πr ao quadrado, lembrando da teoria. Aí o que acontece? Vai quadruplicar a área. Quadruplicando a área, a minha resistência vai ficar o quê? Aumentei a área, aumentei a vazão, passa mais carga agora facilmente, né? Então vai dividir a resistência por 4. Previsão teórica, que eu encontro em vez de 12 ohms, que está aqui sendo registrado agora, que isso aí caia para 4 vezes menos, algo próximo de 3 ohms. Vamos lá conferir então? Bem, eu vou manter exatamente esses valores que estão aqui, desligando a fonte, depois ela retorna aos valores que estão aqui, só para poder mudar a resistência. Bem, eu vou pular do cromo 0,36, eu vou pular para o terceiro, que é o 0,72. Então eu vou pular aqui o terceiro pino e vou ligar a minha fonte de novo. Zerou tudo, está tudo zerado, liguei minha fonte, ela volta para os valores iniciais, aproximadamente 6,
aproximadamente, a corrente agora ficou alta pra caramba, hein? Já deu para perceber que teve uma alteração considerável aí, ó. Vamos aumentar um pouquinho mais essa voltagem, para ficar próximo dos 6. A minha corrente agora está alta pra caramba, hein? Faz sentido isso? O que significa corrente alta? Ó, menos resistência no caminho, menos obstáculo no caminho. Se está passando mais corrente, menos obstáculo no caminho. Menos obstáculo no caminho é o que? Resistência baixa, hein? Então eu tenho aqui 6, veja bem, 6 volts. Agora eu vou dividir 6 volts pelo valor da corrente. Lembra que eu tinha feito isso? Então agora, dividindo 6 por aproximadamente 2, né? 2 e pouquinho, vai dar o quê? 3 ohms. Então estão lembrados? Caiu de 12 ohms para 3 ohms, caiu um quarto. Olha que bacana. Então eu percebi que realmente o R é inversamente proporcional à minha área. Eu dobrei a área, dobrei o raio, né? Quadrupliquei a minha área, aumentei a vazão, mais fácil de passar. Agora vamos pensar nessa corrente elétrica como uma água aí, né? Passando um cano. Então eu quadrupliquei a vazão e diminuir a resistência, diminuir em 4 e realmente pegar o 6 dividir por 2, alguma coisa, né? Considerando a margem de erro aí, vai dar em torno de 3 ohms, alguma coisa assim. Então, ou seja, aceitou, obedeceu a lei perfeitamente. Agora, ótimo, posso mudar o material, beleza, tá? Mas posso também mudar o comprimento. Então, vamos fazer uma previsão teórica antes. Vou mudar o comprimento, ok? Vou mudar o comprimento, vou reduzir aqui, vou passar para o meio da placa, mais ou menos, tá certo? Eu tenho aqui um zigue-zague, 2 zigue-zagues e meio. Então, pegar o meio certinho não dá, mas dá para pegar, sair fora de pelo menos 3 zigue-zagues aqui. E vou pular lá para o meio da placa, ou seja, vou reduzir o comprimento. E o que significa reduzir o comprimento? Vamos na teoria aí. Previsão teórica, ó. Reduzir o comprimento é reduzir a resistência. Então essa corrente ainda vai aumentar mais ainda, hein? Porque é proporcional, estou reduzindo o L e vou reduzir a resistência, certo? Então vamos desligar a fonte para fazer com segurança. Vou diminuir o comprimento, vou pular aqui aproximadamente o meio, né? Aproximadamente o meio da placa, né? Então coloquei aqui no meio da placa, ok? Reduzir bastante. Vamos pensar o seguinte, tem 1, 2, 3, 4, 5. Então de 5x, digamos assim, né, de comprimento, eu caí para 2. Então reduziu bastante. Vamos lá na fonte. Minha tensão caiu bastante. Minha corrente já está alta, já estou num valor bem grande aqui, não é aconselhável ficar com a corrente muito alta, né? Mas já dá para calcular, então não vou voltar no 6, porque a corrente já está alta. Dá para calcular a resistência aqui, ó. Se eu pegar a voltagem que está aqui no azulzinho, no voltinho, 3, cravou o 3, e dividir pela corrente, né? A corrente está em torno de quase 3, né? Tá grosseira as aproximações aqui, 2,73. Se eu for dividir 3 por quase 3 aqui, vai dar um pouco mais de 1, né? Então você viu que de 3 ohms já reduziu para 1 e pouquinho. Era esperado isso? Era esperado que eu reduzi o comprimento, né? Eu reduzi o comprimento. Então vamos lembrar aí. Vou voltar lá, deixa eu aumentar esse comprimento de novo. Aumentar o comprimento significa o quê? Aumentar a resistência. Se eu aumentar a resistência, eu vou diminuir o valor da corrente. Então tá lá, voltei para a tensão de aproximadamente 6. Minha corrente voltou para 2,2, né? Aumentei a resistência, diminuí a corrente, ok? Diminuí a corrente. Então, só para ter certeza que não embananamos aí na teoria. Eu aumentei a resistência, aumentando o comprimento eu aumentei a resistência. Quando eu aumento o comprimento, que aumenta a resistência. Resistência a passagem de quê? De corrente. Então caiu de 2,75 para 2,26. Reduziu a corrente, ok? E voltou a ter aquela tensão antes, certo? Bem, vamos reduzir um pouco esses valores e vamos mudar de material. Eu já explorei o L, que é o comprimento. Explorei a área foi mais bacana, que deu para perceber melhor a discrepância, sair de 12 ohms para 3, ficou mais claro. E agora, para contemplar uma única que está faltando, uma única incógnitazinha aí, uma única grandeza que está faltando, que é o Rho,
lá da formulazinha, vou mudar de material. Vou sair fora do zinco, do níquel, cromo, perdão, e vou pular para o ferro. Tá? Então, antes eu vou reduzir esses valores. Por questões de segurança, eu vou reduzir esses valores de tensão, deixar uma tensão bem baixa, 2, aproximadamente 2, só para não correr o risco de ter uma corrente muito alta. Né? Até agora eu percebi que o níquel e o cromo eles são ômicos, eles obedecem a primeira lei, a relação entre voltagem e corrente, ok? Então está aqui, ok, vamos aumentar só um pouquinho para manter isso aproximadamente 2. Está aqui aproximadamente 2. Vou desligar a fonte para ela voltar depois nos valores que eu configurei e vou pular agora para o ferro. O ferro é o último pino. Então vou pular para o próximo pino, que é o último aqui. Vou passar por debaixo e vou ligar minha fonte. Passei para um outro material. Vou ligar minha fonte. Minha corrente está 1,47. Ou seja, minha corrente caiu de 2,2 mais ou menos, tá? Os últimos valores, caiu para 1,45, caiu até bem. Minha tensão, que eu ajustei em 2, caiu um pouquinho também. Então passei para o ferro. Vamos ver se o ferro obedece essa relação? Bem, como eu não tenho certeza se o ferro é ômico, eu vou, em vez de aumentar a tensão, eu vou reduzir para não ter risco, porque eu reduzindo a tensão, eu vou estar trabalhando com correntes menores. Então vou reduzir a tensão, cair para 1, cair para aproximadamente 1, vou manter 1 aqui, ó, voltando para o meu voltímetro, então, aproximadamente 1, né? A impressão que tem que estar um pouco mais instável, então aproximadamente 1, minha corrente caiu para 0,80, então até que ela reduziu um pouquinho aqui, quase a metade, e aqui quase a metade. Então vamos ver se ele é ômico mesmo. Vamos começar a aumentar agora. Vamos pular para o 3, né? Já passando pelo 2 mesmo. Vamos pular para o 3. Pulei para aproximadamente 3. O problema é que ele não é tão estável quanto o níquel. Ele oscila muito. Então pulei para 3. Olha só. A minha corrente está 2,2. Calma aí, eu já vi essa corrente antes. Deixa eu voltar aqui então para o 2. Voltando para o 2. Difícil de manter 2,9 aqui e lá ainda está bem baixo ainda. Ele não tem um comportamento linear, não. Será que essa coisa é ômica? Então aproximadamente 2, a corrente 1,6, né? Se eu pular aqui, tentar pular para uns 4. Uns 4 e pouquinho, vamos dobrar esse negócio. Não, já está muito alta a corrente. Muito alto, meu sistema já está aquecendo. Minha tensão próxima no voltímetro, próximo de 4. E a minha corrente não dobrou, deveria ter dobrado, ela não dobrou. Então, quer dizer, não está acompanhando. Além de ser mais estável, não está acompanhando. A corrente já está muito alta, né? Vai chegar uma hora que eu vou até saturar, não vou conseguir passar muito. Eu vou chegar no máximo aqui da minha fonte. Eu já estou beirando o máximo, não é nem aconselhável, né? Então, o que acontece? Ele não obedece aquele comportamento linear. Meu gráfico não vai ficar bonitinho, uma reta bonitinha, não, porque já não está conseguindo. Então, entre os materiais que eu analisei, eu percebi que níquel e cromo é ótimo, ômico. Agora, o ferro, ele não teve um comportamento linear. Tentar levantar uma curva de voltagem e corrente, a gente não vai achar uma reta nisso aí, não. Ok? Então, assim, não foi feito o experimento como um todo, né? Mas foi feita mesmo uma demonstração para perceber se dobrou, se não dobrou, né? O que acontece, o que é proporcional, o que não é. Esse era o objetivo. Na prática, no dia do encontro presencial, a gente vai fazer o quê? Vai tabelar isso aí, vai montar um gráfico, vai ver na prática o que está acontecendo. Ok? Qualquer dúvida, voltamos na teoria. Ok?